A história de Jó é uma das mais profundas e misteriosas das Escrituras. Não apenas por tudo que ele sofreu, mas pela maneira como Deus trabalhou na vida de um homem justo. Muitos já perguntaram, por que tudo deu errado para Jó? E a resposta mais rica que encontramos está nas próprias palavras de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Ou seja, o que parecia derrota foi na verdade um processo de revelação. Jó não apenas conhecia a Deus de ouvir falar, mas passou a conhecê-lo de maneira íntima, viva, profunda. O que se perdeu em bens, saúde e família foi substituído por algo eterno, visão espiritual. E o mais impactante, Jó fala profeticamente de Cristo quando diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Essas palavras apontam diretamente para Jesus, o Redentor que vive e que foi levantado sobre a terra. O próprio Senhor usou essa linguagem para falar de si mesmo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Mesmo sem entender tudo, Jó estava sendo usado pelo Espírito Santo para anunciar o Redentor que viria. Outro ponto fundamental, Jó não leu o livro de Jó. Ele não viu a conversa entre Deus e Satanás. Não teve acesso aos bastidores celestiais. Tudo que viveu, viveu com base na confiança e no silêncio da fé. Deus mesmo deu testemunho dele, homem íntegro, justo, que se desviava do mal. Ou seja, Jó não estava sendo punido, estava sendo trabalhado. E é aí que entra algo precioso, a peneira de Deus. Na antiguidade, ao extrair ouro ou outros metais preciosos da terra, os mineradores passavam a areia por peneiras, sacudindo, balançando, permitindo que o vento e os movimentos separassem o que tinha de valor daquilo que era só peso morto. O ouro verdadeiro não se perde na peneira, ele permanece. O que se vai são as impurezas. Da mesma forma, o Senhor nos coloca em peneiras espirituais. Não é para nos destruir, é para tirar o que ainda está misturado. Vaidade, orgulho escondido, confiança em si mesmo, dureza não percebida, apegos silenciosos, tudo que é pó que o Senhor precisa remover. O apóstolo Pedro passou por essa peneira. O Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 ao 32. A palavra cirandar tem esse sentido de ser peneirado, sacudido. Pedro precisava ser quebrado em sua autoconfiança, para depois ser levantado novamente, para depois ser restaurado novamente. Ele amava a Cristo, mas ainda havia coisas para Deus tirar. Jó também e nós também. A peneira sacode, dói, gera perda, mexe com tudo, mas ao final, o que é falso se vai e o que é verdadeiro permanece. Agora, as 3 lições que nós aprendemos. Primeira, Deus trabalha além do que vemos. Nem sempre o sofrimento vem como consequência de pecado visível. Presta atenção, eu disse nem sempre. Às vezes, Deus está nos lapidando como o ourives trabalha, o ouro no fogo. Jó não sabia o que acontecia nos céus, mas Deus sabia o que estava fazendo. A segunda lição: a fé verdadeira se revela na escuridão, ou seja, nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição, de angústia.
profunda, de tristeza profunda. Jó se manteve firme. Mesmo sem explicação, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso é fé pura, confiar sem entender, adorar sem enxergar. E a terceira lição: o fim de Deus é sempre melhor do que o começo. O sofrimento de Jó teve um fim. A fidelidade de Deus se manifestou. Jó não apenas foi restaurado, mas transformado. Ele passou a conhecer a Deus de verdade. Saiu da prova mais puro, mais quebrantado, mais íntimo do Senhor. A história de Jó nos ensina que nem sempre Deus nos tira do sofrimento imediatamente, mas Ele está conosco nele e usa até mesmo o sofrimento para nos moldar. Jó foi provado, mas saiu aprovado. Presta atenção nisso. Provado, mas saiu aprovado. Ele conhecia Deus com os ouvidos, mas passou a enxergá-lo com os olhos da fé. Se Deus permitir a peneira, que possamos lembrar, Ele está separando o que tem valor eterno. O ouro só é considerado puro depois que passa pelo fogo. E entenda aqui fogo como disciplina, tá? Disciplina do Senhor, correção do Senhor. E assim também são os servos a quem Ele ama. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 5:17.